Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Vamos começar a nossa doutrinária de hoje com a leitura do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo de hoje é de número 22, Inconstantes. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojado em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem, que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, na enfermidade do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para a outra parte. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixeis conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem o qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Amados e amadas, vamos então fazer a nossa oração inicial. Convido a todos que se acomodem e que, se quiserem, me acompanhem fechando seus olhos. Amado Mestre Jesus, aqui estamos nós mais uma vez nesse canal de amor para mais uma atividade, para mais uma doutrinária, que possamos estar receptivos e aptos a compreender, a receber as boas energias, as reflexões desse momento. Agradecemos desde já pela oportunidade de trabalho e todo o suporte da equipe espiritual. Rogamos o auxílio para que essa atividade possa ocorrer da melhor forma possível e que todos possam sair com seus benefícios. Com a tua permissão, Divino Mestre Jesus, peço que a nossa palestrante de hoje, Bruna Dantas, seja iluminada para que assim traga da melhor forma possível o conteúdo. E com a tua permissão, vamos dar início então à doutrinária de hoje. Que assim seja. Passo então, pessoal, a palavra para a nossa querida palestrante de hoje, Bruna Dantas. Olá, queridos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à doutrinária da tarde de hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês pela presença, por estar sempre conosco. Hoje nós vamos tecer juntos reflexões do capítulo do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo, pelo Espírito Hamed. É um tema bastante interessante e sempre pertinente nas nossas jornadas existenciais, quanto seres imortais, que é o perdão, né? O título é Aprendendo a Perdoar, e falar sobre a arte de perdoar é sempre bastante desafiador, porque a todo momento nós estamos sendo convidados a nos desfazer, a nos desconectar de situações conflitantes, de ofensas, de ações desrespeitosas dos nossos semelhantes, de uma forma geral, nossos semelhantes em vários contextos, não só os semelhantes dos contextos externos, mas os contextos internos, se tratando de parentes, conhecidos, de uma forma geral, e desde quando
nós, mais precisamente, chegamos, né, nós enquanto princípio inteligente, chegamos no reino nominal, que nós tivemos a oportunidade de estarmos desenvolvendo a razão e tendo áreas cerebrais mais desenvolvidas, dentro do contexto evolucionista, que nós somos assambarcados por essas situações, que são situações naturais do processo evolutivo. Até porque, como todos somos criados simples e ignorantes, e o desenvolvimento de nossas virtudes, elas vão acontecendo de forma gradual e de forma diferente em cada ser, porque apesar de nós termos as mesmas necessidades, porque obviamente necessidades mesmas que falo, são aquelas em comum de todos nós, que é amar, que é servir, que é ser amado, que é o caminho, a busca, né, do caminho autoiluminativo. Apesar de nós temos contextos evolutivos diferentes, e isso faz com que as nossas jornadas elas tenham particularidades. E cada um tem o seu nível de consciência, caminha da forma que, né, busca o texto da forma que dá, ou da forma que conseguiu, e da forma que foi. Não é? Então não há muito o que se fazer desde quando existe uma suscetibilidade do erro. Né? Até porque toda ação que venha nos ofender, que venha nos machucar, nos magoar, é uma ação errônea da parte externa em relação a nós e nós também em relação aos outros. Então ela parte de um princípio que é o princípio do erro. E o princípio do erro ele está alicerçado à vulnerabilidade do próprio processo imperfeito, que é um processo, próprio processo da imperfeição, melhor falando, o estado da imperfeição ele é temporário. Porque como eu tinha falado há segundos atrás, nós fomos criados simples e ignorantes. Então nós já temos podemos dizer, esse estado de brutalidade ainda, para poder depois, mais tarde, depender obviamente dos nossos passos e do aproveitamento das oportunidades que a providência nos dá, nós vamos então desabrochando. Né? Então essa vulnerabilidade da imperfeição, ela vai possibilitar que naturalmente pessoas errem conosco. Né? E como já falado também, nós também pratiquemos isso com alguém. Né? E dentro de vários contextos, os graus de ofensas eles podem ser variados, porque ele parte do princípio de uma ação desrespeitosa, e toda ação desrespeitosa ela tem um nascedouro no egoísmo, tem um nascedouro no orgulho. Tá? A capacidade de eu centrar, né, no círculo da individualidade, de desconsiderar que aquele ser é meu irmão, que partilha da caminhada comigo. Todos nós somos organismo do tecido social, então nós temos uma relação de interdependência energética, por mais que nós não percebamos da forma que deveria, nós nos retroalimentamos a partir dos nossos comportamentos, das nossas ações. Não é à toa que depois nós temos que reencarnar, muitas vezes dentro daquele mesmo clã de pessoas, dentro daquele mesmo conjunto, não importa se é no ambiente de trabalho, se é no ambiente religioso e obviamente no ambiente familiar, já falado, para, né, estabelecermos os reajustes, né, e desenvolvermos o perdão, o desenvolvimento da misericórdia. Então tudo que nós fazemos, nossos comportamentos, nossas ações, que está alicerçada até na vulnerabilidade da imperfeição, ela está centralizada nessas duas chagas da humanidade, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec nos traz junto com os Espíritos, que é o egoísmo, que é o orgulho. Né? Então essa capacidade de não conseguir perceber e enxergar as pessoas, que nós vemos, podemos dizer, ver dentro de um determinado contexto, é diferente de você enxergar as pessoas. Né, enxergar aquele ser, né, obviamente, de um ser integral, tem mente, tem corpo, tem espírito. Então as minhas ações elas vão reverberar de uma forma negativa se foram ações, né,
desagradáveis, pautadas no meu bem-estar, porque normalmente, né, quando se fere, se ofende, existe algum ganho pro ego, né, da pessoa que está ofendendo, existe alguma conveniência para o ego, que não gosta de sentir-se, em muitos casos, desafiados, gosta de ser massageado, né, dentro de alguns contextos, e a fim de poder preservar, né, as vivências instintivas e as massagens no ego, a criatura então desenvolve um comportamento que vai reverberar de forma negativa, vai ofender, vai desrespeitar a outra pessoa. Então sempre parto do princípio que eu não estou me importando com os sentimentos da pessoa, com os direitos da pessoa. Eu quero simplesmente que o que eu estou querendo fazer, que normalmente vão ser ações pautadas, né, em necessidades, como eu tinha falado, egóicas, primárias, instintivas. Então eu não vou me importar com o que o outro precisa, com o que o outro quer, com o direito do outro. E assim nasce o desrespeito. Porque a raiz, como eu tinha falado, são ações egóicas, são ações egoístas, são ações orgulhosas. De você ter essa dificuldade, nós temos muitas vezes a dificuldade de nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Não é à toa que Jesus, ao trazer a sua grande máxima, amar o próximo como a si mesmo, ele então traz um complemento dentro dos seus contextos, podemos dizer que ele traz um ensinamento, ele vai trazendo outras ramificações maravilhosas dentro desses contextos, desses temas centrais, essas grandes frases icônicas centrais. Ele fala: não façais os outros o que você gostaria que fizesse com você. Não façais a outra pessoa o que você não gostaria. Você não gostaria que fizesse com você. E isso se expressa nos menores detalhes do cotidiano, em vários contextos. Não necessariamente em contextos grandiosos, mas nos mínimos detalhes ali da jornada, da caminhada. Em pequenas ações de gentileza, em atos educados, de você perceber as pessoas e ser gentil com os outros, de se esforçar para estabelecer uma comunicação harmônica, né? De ser uma pessoa que está ali para poder ser útil, porque se nós existimos, sobrevivemos dentro de um processo coletivo, é porque nós devemos uns aos outros. E temos dificuldade, às vezes, de perceber isso e ficamos vivendo uma vida centradas dentro, como eu tinha falado há segundos atrás, no círculo da individualidade. Eu quero, eu preciso, eu estou sentindo dor, eu quero ser atendido, eu não quero essa vida, eu. São vários pronomes pessoais, eu. E a gente adoece justamente com esse comportamento egocêntrico e deixamos de entender esse papel. Se eu estou em comunidade, é porque eu devo aos meus semelhantes. De uma forma muito, muito poética e com muita responsabilidade, né? A começar dos meus familiares, porque nós temos funções sociais e nós precisamos desempenhar as nossas funções. Tá? Existe a função de ser mãe, a função de ser pai, que são funções. Nós estamos sendo pai e mãe naquele momento, né? Ou primo, ou tio, ou sobrinho, ou esposo, ou companheiro do templo religioso. E dentro do próprio contexto da rua, da cidade, do bairro, do país. E precisamos compreender essa necessidade de nos colocarmos como úteis para as pessoas. E entender, como Jesus nos trouxe, que o Filho do Homem veio ao mundo para servir, não para ser servido. Quando a gente consegue entender as nuances disso, a gente para de, ou melhor, vai se esforçando, vai criando processos de conscientização para perceber que nós não somos sozinhos. Apesar de estarmos em alguns contextos de solitude ou dentro de alguns contextos de solidão, nós interdependemos das outras pessoas. Nós temos instinto gregário, como Joana nos traz e Divaldo. Então, nós precisamos estar com as outras pessoas. Então, quando eu coloco na minha mente que eu sou um ser, que estou em comunidade, que existo, sobrevivo, que obviamente tem o meu contexto de jornada individual, mas que eu preciso estar com as outras pessoas, eu preciso me colocar útil, assim como eu gostaria que as pessoas também se colocassem úteis para mim.
Porque muitas vezes nós queremos receber tudo de bom, nós queremos tudo bom, nós queremos tudo maravilhoso, mas às vezes nós não somos essa pessoa para os outros. Então é muito bom quando a gente só quer que venha até nós. E quando é a hora de nós entregarmos, nós estabelecemos entregas eficientes. Obviamente que nós vamos entregar muitas vezes o que nós conseguimos, mas nós temos que ter em mente que nós sempre podemos entregar um pouco melhor. Até porque se nós estamos dentro de uma conjuntura evolutiva baseada na lei do progresso, e por lógica amanhã vamos estar notoriamente melhor do que ontem, e a caminhada é ascendente, à medida que eu vou clareando as minhas perspectivas existenciais, vislumbrando as oportunidades de crescimento, tendo certeza, noção do que devo fazer, do que preciso fazer, e eu obviamente não vou fazer aquilo, eu estou me responsabilizando, estou sendo negligente. E muitas vezes ser negligente é fazer o mal para as outras pessoas, com toda certeza, porque a falta, em muitos contextos, a ausência, é um mal que você está fazendo a outra pessoa, a outra de uma forma geral, seja ele quem for. Então, tudo que a gente é está baseado nessa entrega, né? Essa entrega que eu vou dar para as pessoas está vinculada aos meus comportamentos, as minhas ações, antes de elas virarem ações, elas são estruturadas pelo meu pensamento. Então é por isso que eu estava falando para vocês, nesse instante, sobre olhar para as pessoas com essa perspectiva, olhar para os outros com essa perspectiva de comunidade, a perspectiva de que eu preciso estar ali construindo, somando junto, agregando, que o processo evolutivo é um processo, como eu tinha falado, bato nessa tecla sempre porque é muito elementar, ele é feito com pessoas somando juntos, esforços, construindo, se colocando útil. Nós ajudamos muito ao fardo do outro ser menor quando nós nos colocamos à disposição para ajudar. E essa ajuda ela pode ser diversa. Pode ser um sorriso, uma prece, uma palavra amiga, não importa. Então, quando esse pensamento de eu ser útil e eu preciso ser útil, eu estou em comunidade e não acontece, o ser ele centra-se a sua vida em entender as suas rotinas mecanicistas, rotinas muitas vezes fundamentadas, na maioria das vezes, no materialismo, que é infelizmente um sistema que existe, que é vivido por nós, e uns vivem de uma forma tão intensa que caracteriza-se o estado de adormecimento, mesmo da consciência, né, dos lampejos da consciência, para as realidades superiores, que é a nossa verdadeira realidade. Então, vamos desenvolver ações que vão simplesmente machucar, que vão simplesmente ofender. E pode ser com palavras, com olhares. Existem várias formas de se ofender uma pessoa. Seja como eu tinha falado, com a falta, com a ausência, ou até mesmo com uma própria ação negativa e com o próprio pensamento. Porque muitas vezes as agressões, elas são agressões que ficam ali no mental. Você está ali jogando, você não faz, podemos dizer, materialmente falando. Mas dentro do pensamento, você, no seu pensamento, você está estabelecendo uma verdadeira guerra mental com o outro, dizendo até desaforos mentais para o outro, ou imaginando, se vingando do outro, imaginando que aconteça algo de mal com o outro, ou assim, você vai ver, a lei do retorno está aí, e emanando aquele sentimento de inaceitação do que aconteceu, de não conseguir superar a ofensa, porque existem ofensas que são muito graves. Existem ofensas que elas precisam de várias existências para elas poderem se diluir dos painéis mentais daquele que foi a vítima. Existem crimes, situações gravíssimas. É muito interessante que nós percebamos dentro do contexto evolutivo que nós somos, em muitos contextos,
vítimas, mas nós também praticamos essas ações com as outras pessoas, e dentro de muitos contextos nós estamos apenas, né, coletando aquilo que nós infelizmente infringimos, que nós infringimos leis, e a lei do equilíbrio ela precisa ser executada. E a dor, essa grande senhora, ela é um mecanismo da lei de equilíbrio, como Leon Denis nos traz. Então nós vamos precisar em algum momento nos reajustar com a lei. Então muitas vezes aquela ofensa, aquela situação negativa, aquele evento desgraçado que nos aconteceu, é o universo nos possibilitando uma oportunidade de sermos sensibilizados por algo que nós fizemos o outro passar. Então, o que nós devemos fazer, de uma forma geral, é tentarmos entender o contexto existencial que nós estamos inseridos. Como tinha falado no início, né? Entender a vulnerabilidade da imperfeição, entender que o erro ele vai se fazer natural dentro da caminhada. Nós fomos ofendidos em momentos remotos, em momentos transatos, somos ainda neste momento presente, podemos ser amanhã, mas cabe a nós ver o que nós vamos fazer com aquilo que nos oferece, com aquilo que nos atinge. E esse capítulo desse majestoso livro, esse capítulo é um capítulo belíssimo, que ele traz uma reflexão muito interessante sobre a necessidade de se perdoar, porque é uma verdadeira arte compreender, e o primeiro passo é entender isso, que é natural esses eventos, pessoas são machucadas de formas bastante grandes, não só nós, e às vezes a gente tem essa percepção que só aconteceu comigo, só acontece comigo, eu fui desafortunada ou desafortunado, mas estamos, enquanto estivemos navegando nos oceanos da inferioridade, nós vamos estar, infelizmente, atingindo as pessoas com os nossos diversos comportamentos. O que nós temos que fazer é nos bloquear ante a ofensas e as situações. Obviamente tem coisas que a gente não tem controle. Se for algo relacionado a um processo expiatório que vai vir nos envolver com toda a força, vai nos envolver com toda a força. Mas, obviamente, o bloqueio, o distanciamento, essa proposta de intervenção ao tema, ele é aplicável em vários contextos. No sentido de o que é que vim dentro do sentido provacional para mim, eu vou me fazer um bloqueio, vou buscar compreender, entender. E aquilo dentro de contextos expiatórios, que é o que eu preciso realmente viver, até por uma questão de reajuste com o universo, com a lei de equilíbrio. Eu também posso executar esse processo, apesar de que eu vou me sentir fortemente atingido e muitas vezes aquilo pode se tornar um conflito psicológico, um conflito existencial muito grande, um trauma que nós vamos levar por toda uma jornada. E como Joana fala, tem situações traumáticas que precisa-se de toda uma existência, às vezes até várias, mas às vezes nem uma existência completa você consegue superar, mesmo utilizando determinados tipos de recursos, porque é algo que muitas vezes acompanha o espírito já há algumas situações passadas, e aquela situação aumentou ou intensificou, ou seja, são mecanismos variados e complexos, esses que envolvem os nossos processos dolorosos, que estão longe, em muitos casos, dentro de muitos contextos, de se iniciar nesse momento presente. Então, o que o Francisco do Espírito Santo, o Espírito Hamed, nesse capítulo nos aconselha, é justamente quando a gente se vê numa situação de ofensa, de maltrato verbal, mental, de agressão, ele pede que nós possamos nos distanciar psicologicamente, né, dessas pessoas, situações problemáticas. Ele fala isso bem claro, né, que tem pessoas que são pessoas problema, podemos dizer, são pessoas que infelizmente estão em processos de adormecimento muito grande e que emite comportamentos agressivos ou comportamentos pouco compreensivos, pouco empáticos, egóicos, centralizado ainda em ações individuais específicas, e
que acaba, né, deixando a desejar em muitas ocasiões e nos atingindo. Então, o que a gente tem que fazer é se distanciar, né, evitar discussões, polêmicas inúteis, principalmente quando a gente vê que não vai fazer sentido, né? Às vezes a gente pode estar desenvolvendo uma comunicação, de tentar trazer para a pessoa, se for do ambiente familiar, que aqueles comportamentos, né, estão sendo desagradáveis, não estão sendo bem-vindos para você. Mas em muitos casos as pessoas elas não querem ouvir, elas não querem renunciar à sua satisfação egóica. E o que você tem que fazer é realmente ter paciência, exercer, aproveitar a oportunidade para exercer a misericórdia, distanciando-se desses eventos, possibilitando a sua mente a diluir esses aspectos funestos do passado, o que você ouviu, o que você cresceu ouvindo, que as coisas que nós vemos e ouvimos, assistimos na infância, ela vai definir muito como é que vai ser a conjuntura da nossa vida adulta, define bastante, né? E dentro de muitos contextos, da maioria dos contextos, como o João Givaldo nos traz no seu livro Constelação Familiar. E diluir, se esforçar para diluir todas essas negatividades, essas lembranças que muitas vezes nós carregamos, que se intitula como mágoa, que é aquilo que vai ressonando, rancor, né? Porque nós relembramos aquilo em muitos momentos e muitas vezes nós acreditamos que nós estamos livres disso, mas em alguns momentos, alguns gatilhos, pequenos gatilhos que vão acontecendo no cotidiano, faz com que aquilo volte à tona, não importa o acontecimento. E aí a gente vai descobrir que a gente na verdade não perdoou, que a gente na verdade não se desconectou. Trazendo agora o contexto da terapêutica do perdão, Jesus, como nos trouxe amai os vossos inimigos, ele nos traz a situação de esquecimento das ofensas. Mas vale pontuar, como o Givaldo sempre traz em suas abordagens, que esquecer as ofensas não é simplesmente apagar, como se nós tivéssemos uma borracha e apagássemos do nosso painel de memórias aquele evento desastroso e infeliz que nós somos acometidos. Lembrar de algo é um mecanismo que está associado ao nosso departamento de memória. Todos nós temos. É um departamento que existe na nossa estrutura mental, que está ali destinado, né? Está ali sendo como um dispositivo que armazena imagens de outras vidas, situações, contextos. E a gente não vai conseguir, não é algo voluntário, eu não quero isso, eu não vou mais lembrar disso. Principalmente quando aquilo marca por toda uma vida, ou por todas umas vidas. Quando Jesus nos traz o contexto de esquecimento, ele traz a desconexão do ato, o desligamento emocional da situação e da pessoa. Entende? Então, se desconectar é o que Jesus quis falar, nos trazer, podemos entender, interpretar assim, do esquecimento. Entende? Porque nós vamos ficar ligados àquela pessoa que nos magoou, aquelas pessoas, justamente pela mágoa. A mágoa vai nos ligar à pessoa ou às pessoas, tá? Então, cabe a nós cortar isso, desconectar-se daquilo, buscando exercer a compreensão. E o exercício da compreensão, da misericórdia, compreendendo que aquele acontecimento foi um ato infeliz. Que aquela pessoa, aquelas pessoas vão responder pelo delito que foi cometido. Que nós não vamos ser aqueles seres que vamos simplesmente bater também, em forma de vingança. Que a partir do momento que nós queremos dar o troco, nós simplesmente estamos nos igualando à pessoa. Né? Mostrando que nós somos iguais, porque assim como ela ou ele, enfim, a pessoa, teve a capacidade de nos ferir, quando a gente devolve, a gente também está mostrando que nós também temos uma capacidade igual a ela de ferir. Se não for igual, é parecida. Porque o ato de ser agressivo mostra ainda um ser preso a reações instintivas e primárias.
denotam situação de atraso, de falta de nobreza. Não é à toa que Jesus nos fala: se alguém vos bater a face direita, apresentai-vos à esquerda. Longe de Jesus nos incentivar a uma situação de submissão, de aceitação e complacência com o ato negativo dos outros, porque perdoar não é isso. É eu simplesmente ser complacente com o erro que me foi proposto, não é eu simplesmente me subjugar aquilo, aceitar aquela situação, aceitar entre aspas, eu falo no sentido de ser passivo à situação, é isso mesmo, ou envolto em outros mecanismos, não, eu aceito isso, eu vou me subjugar, né, que vai me levar a um estado de deteriorização psicológica, né. Jesus não quis nos falar isso quando ele falou sobre dar outra face. Ao dar outra face, ele nos convida a nós exercermos a misericórdia. Ele quer nos estimular, ele quis nos estimular a não fazer a mesma coisa. Porque o movimento natural é a gente devolver. Se não for da mesma forma, devolve de outra forma. Porque tem seres ainda que conseguem ser ardilosos no sentido de, não vou devolver da mesma forma, mas eu vou fazer isso. Estou fazendo mal. Não, às vezes não é da mesma forma, mas quando me ocorre uma oportunidade de ferir aquela pessoa, eu vou ferir. E isso é você se igualar. Entende? Quer dizer que a minha capacidade de desenvolver um ferimento, ela também está ali. E ela é grande também. Só eu ser provocado que eu vou, ou ser convidado a uma situação de me sentir humilhado, que eu vou lá e vou fazer a mesma coisa. E Jesus nos convida a isso, como tinha falado. A exercer a misericórdia, a compreensão, a tentar compreender. Não é que você vai sentar para tomar um chá, um café com aquele que foi seu algoz ou está sendo seu algoz. Porque a confiança não vai existir. E muitas vezes para nós sentarmos para tomar um chá, um café, requer um nível de intimidade, de confiança com uma pessoa, para desfrutar da companhia, tecer conversações de preferência saudáveis e construtivas, mas no sentido de se desconecte daquilo. Nós respiramos melhor quando nos permitimos que as ações negativas que nos foram feitas, elas sejam levadas com a poeira do vento. Se desconectar vai facilitar os melhores fluxos energéticos dentro da nossa estrutura psicológica, do nosso capacete mental, podemos dizer, nesse local onde ocorrem as movimentações dos pensamentos, das construções, dos armazenamentos. Então a nossa atmosfera mental ela fica renovada quando nós então desenvolvemos o perdão, a terapia do perdão, obedecendo ao nosso próprio tempo, que o perdão é uma terapêutica. Mas em muitos casos nós precisamos de anos para perdoar alguém. E muitas vezes de existências, muitas existências, principalmente a depender do delito. Mas nós precisamos nos esforçar. Lembrando que nós também não podemos exigir de nós que nós possamos perdoar logo. Nós nunca podemos parar de desenvolver o perdão, a trabalhar nele, trabalhar no perdão sempre, no nosso próprio tempo, no nosso modo, sempre não devolvendo a ofensa do outro. E o mais desafiador é quando muitas vezes nós dizemos que perdoamos e às vezes aquele outro aparece pedindo algo para nós. Tá aí, uma oportunidade que a providência divina dá para nós, para saber se de fato nós perdoamos ou não. Porque se aquele ser que foi nosso algoz vier até nós precisando de alguma coisa, qual é a nossa atitude? Não é mesmo? É bem interessante isso. Então, se nós pudermos ser útil para aquele ser, que nós possamos ser. Essa realmente é uma grande tarefa desafiadora. Mas é o testemunho do verdadeiro perdão, não é? É ser útil naquele momento que aquela pessoa vier até nós precisando de ajuda.
que nós não façamos omissão de socorro, ou vamos fazer de conta que a gente não está vendo, ouvindo, não é nem comigo. Tá vindo até mim me impedir agora, depois que me magoou? Obviamente, pessoal, que nós estamos falando de determinados contextos, tá? Não em determinados contextos, né, situações às vezes menores de pessoas explorando você dentro de alguns contextos. Não estamos falando disso, né, de alguém que erra sempre com você ou que está ali se aproveitando. Nós estamos falando de delitos grandes, né, ou até delitos, né. Existem variados delitos, né? Quando eu falo de delitos grandes, estou falando de crimes, de situações, mas não importa. Ofensa é ofensa. Cada um tem um modo de sentir e nós devemos respeitar. Mas quando eu falei daquele outro tá precisando a gente ceder, estou trazendo, né, uma... Ceder não é a palavra, mas sim colocar útil, eu estou falando dentro de um contexto de uma situação daquele ser se fazendo o algoz de nós, mas eu acho que ficou claro. Não em contexto de você estabelecer limite com as pessoas, dentro de contextos abusivos, contextos específicos de situação X ou Y, né? Que aí você dá sempre... Existem muitas coisas envolvidas no processo, mas não necessariamente isso, tá? Tô falando dentro desse contexto do perdão. Perdoei aquele ser, aquele grupo de pessoas em contexto X, em tal ato ou que me fez. Então, esse se coloca útil dentro dos limites, tá? Porque a entrega ela não vai acontecer como se fosse você estivesse atendendo a um companheiro, um amigo, uma outra pessoa que não praticou aquele ato. Então, dentro daquilo que a gente consegue ofertar, que nós possamos ser útil. Se aquele ser que nos magoou, eu estou te pedindo um copo de água, um exemplo aqui simbólico, se nós tivermos água, que nós possamos pegar um copo e dar. Nesse sentido, então a gente mostra para Deus que nós estamos realmente, de fato, com o coração limpo. Porque esse é o testemunho maior do perdão. É a capacidade que eu vou ter de me desconectar da ofensa e não dar para a pessoa aquilo que ela me deu. Ou outras coisas também, que às vezes a gente não dá para a pessoa aquilo que a pessoa nos deu, mas fere a pessoa. Como que fala assim, você vai me pagar de outra forma. Entende? E trazendo também... Novamente, não é para sentar para tomar um café, né? Não necessariamente isso que Jesus quis nos trazer ao falar do esquecimento, ok? A terapia da prece, ela auxilia muito e ela fundamenta bastante o ato de perdoar. Dentro da terapêutica do perdão, orar e pedir a Deus, a divindade, que nos ajude a perdoar aquelas pessoas que nos trouxeram conflitos, traumas. Pedir a Deus que nos perdoe também pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas, pelos nossos processos, que também nós fazemos coisas erradas. Nós fizemos no passado, hoje nós podemos estar fazendo, obviamente, pela lei do progresso, muito menos, né? Mas em muitos contextos, como os grandes algozes, dentro de alguns contextos, provavelmente, pedimos a Deus, né? Podemos pedir a Deus que nos entregue paciência, que nos ajude a ser misericordiosos, para que aquilo que foi nos dado não seja absorvido por nós a ponto de tirar o nosso sono, perturbar a nossa paz. Dar às pessoas o direito delas serem como são é fundamental, né? Desde que muitas vezes nós ficamos incomodados pelo que o outro é. Nós já nos sentimos ofendidos pelo como o outro é, como o outro se comporta, às vezes nem conosco, com os outros também. Alguns estados de inaceitação daquelas pessoas que estão naqueles níveis de consciência. Mas as pessoas, elas têm o direito delas, de ser o que elas são, de caminhar nos passos que elas estão caminhando. Então, nós precisamos também entregar às pessoas esse direito delas serem como são, delas errarem quantas vezes elas quiserem com os outros. Conosco, nós vamos nos bloquear ante esses comportamentos nocivos que podem vir a nos prejudicar. E nós nos bloqueamos com a terapêutica do perdão, da compreensão, da prece e principalmente do auto-amor. A prece nos auxilia dentro da terapêutica do perdão, mas o auto-amor é fundamental. Quando nós temos uma autoestima estruturada,
aquelas ações elas vão nos abalar um pouco menos, nós vamos centrar e focar a nossa vida nas nossas próprias idealizações, construções e empreendimentos pessoais. Então, focar em si, não no sentido egoísta, mas no sentido de auto-amor, de autocuidado, não se deixar colocar como o centro, né, aquela pessoa, aquelas situações, elas conseguirem ter um poder sobre nós. E muitas vezes nós permitimos que aquelas pessoas, contextos e situações que muitas vezes são frequentes na nossa vida, elas realmente nos tirem sempre do eixo. A gente dá esse poder para situações, pessoas, mas não, ninguém deve ter o poder sobre nós, a não ser nós mesmos. O pai sempre, mas nós dentro de um contexto de alto amor. Preciso fazer com que aquilo não me desarticule sempre. Eu preciso pegar, né, o meu próprio poder e aplicá-lo dentro dos meus contextos autoamorosos. Entende? Não posso deixar que aquelas situações, aquelas pessoas me desarticulem, que me tirem do meu eixo, do meu equilíbrio. Principalmente desde quando a gente já conhece como é que funciona, quando você já tem anos de convivência com aquelas pessoas, você já sabe que aqueles comportamentos são costumeiros. E até quando nós vamos ficar deixando que aquelas coisas fiquem ao redor de nós, nos desarticulando o tempo todo? Então, exercer a misericórdia, trabalhar na autoestima, na construção, na estruturação, faz com que nós possamos focar em nós. Focar em nós vai nos ajudar a olhar para a vida com outra perspectiva. E de repente, sempre acontece normalmente, quando a gente olha para a vida com outra perspectiva, a gente enxerga novas possibilidades de resoluções de situações, de contextos, de conflitos. A nossa mente se abre porque a nossa atmosfera mental ela é renovada pela essência do perdão, da autoestima, do auto-amor, da misericórdia, da caridade para com o próximo. Eu entendendo o que eu preciso, porque eu me deixo tanto abalar, é uma pergunta que a gente pode fazer, com atitude X, Y, Z. Ou se for trauma, coisas muito graves, ora e pede que Deus possa diluindo com o tempo, porque o tempo é um santo remédio para muita coisa. O tempo vai trazendo respostas, vai diluindo, vai limpando, e a gente sempre fazendo a nossa parte, trabalhando com visualizações criativas. Se a gente desenvolver uma ação também equivocada, pedindo perdão a uma pessoa, mentalizando aquilo, dando flores e dando perdão também, né? Mentalmente visualizando a gente concedendo perdão a todos os seres, todas as pessoas que nos magoaram, que nos ofenderam, que nós possamos trabalhar sempre no autoconhecimento, para ver como a gente está indo dentro da nossa proposta existencial, o que eu estou sendo, o que eu estou entregando às pessoas, o que eu estou absorvendo dos ambientes, dos contextos, o que eu quero para mim, no sentido de empreendimento pessoal, que existem várias propostas de crescimento que vão nos levar ao caminho de autorrealização. Esse investimento em mim mesmo, esse olhar para mim mesmo, é um mínimo de devoção também à criação. Obviamente não no sentido egoísta, mas no sentido de me amar, de me respeitar, de não permitir que a minha paz, meu equilíbrio, ele possa vir a ser perturbado. Que a verdadeira paz, quando ela está enraizada, ela não permite que ocorram perturbações. Eu agradeço a vocês a atenção, é sempre um prazer imenso estar com vocês. Então vou vos convidar, agora após a abordagem, nesse vídeo, numa oração chamada Ho'oponopono, muito famosa. Vocês possam estar se permitindo se conectar com a proposta da oração Ho'oponopono, maravilhosa, que essas palavras possam entrar nos nossos receptáculos perispirituais e que nos ajude a deixar diluir todas as amarguras trazidas por vários contextos de delitos que praticaram contra nós, que nós possamos também pedir perdão dentro de contextos que nós fomos os algozes. Um abraço a todos e fiquem com a oração do Ho'oponopono. Ho'oponopono, oração ao Criador. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu,
minha família, meus parentes e antepassados. Ofendemos tua família, parentes e antepassados, em pensamentos, palavras, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos teu perdão. Deixe que isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmuta essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Me declaro em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante em seu tempo, por tudo que não me agrada de minha presente vida, eu sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Eu libero todos aqueles de quem acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu os fiz antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, eu sou quem pede perdão a esse alguém agora. Por esse instante, em todo o tempo, por tudo que não me agrada de minha vida presente, eu sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Por este espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável com isto, eu sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Por tudo que não me agrada na minha vida presente, de minha vida passada, de meu trabalho, ou que está ao meu redor, divindade, limpa em mim o que está contribuindo com minha escassez. Eu sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso, minhas memórias, eu te amo. Estou agradecida pela oportunidade de libertá-los a vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoa, obrigado, eu te amo. Neste momento afirmo que eu te amo. Penso em minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo. Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo. Reconheço as memórias aqui. Sinto muito. Te amo. Minha contribuição para a cura da Terra. Amada Mãe Terra, que és quem eu sou, se eu, minha família, meus parentes e antepassados, te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início de nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixa que isto se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmuta estas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para concluir, faço de teu conhecimento que este áudio é minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma minha. Então, esteja bem,
E na medida que tu vais te curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho contigo. Te peço perdão por unir meu caminho a ti para curar, e te dou graças porque estás aqui por mim, e eu te amo por ser quem és.